Ok. Boa tarde, professor. Ok. Boa tarde, Denison. Boa tarde, a professora Rosineide, né? Desculpa Rosineide. aí, acompanhando vocês. Boa tarde a todo mundo, né, que chegou aqui. Algumas pessoas do nosso grupo, né? A gente mobilizou. O tema é um tema urgente e eu fico grato por ter lembrado de mim. Acho que nos diálogos, né, que a gente começou a ter, você falou de um texto meu sobre o Unilab como espaço multicultural, né? Onde a gente faz essa reflexão. Eu acho que são 3, 4 textos, né? Eu procuro pensar Unilab, né? Unilab visto como micro-África, do meu ponto de vista, né? Foi muito bom você me lembrar desse texto e ter lembrado o nosso nome para isso. Porque não é comum as pessoas que são da mesma casa se lembrar, né? O povo tem mania de achar que o que é bom é sempre de fora. Então eles vão correndo lá fora, esquecendo de tesouro que a casa tem, né? E como eu já lhe disse no outro momento, esse seu projeto ele tem uma potência muito forte para a nossa instituição, para o Brasil, para os países parceiros, né? Especialmente o continente africano. Quando eu comecei a pensar, né, eu tenho que fazer recorte, como costumo fazer, para entrar, né, no tema que você está propondo para a gente sobre a política de egresso e a internacionalização, né? Aí o recorte que eu fiz aqui é pensando a política de, coloquei regresso, porque tem egresso e regresso da Unilab, né? Na perspectiva do renascimento africano. Não pode ser diferente, porque é a partir desse lugar que eu tenho atuado, né? Na Unilab, no mundo, né? Esse é o recorte. Pensando na política de regresso e egresso da Unilab na perspectiva do renascimento africano. Bom, a nossa ideia é também a gente dialogar muito rápido, depois pergunta, resposta. Realmente, meu dia está muito cheio, todos nós aí, fim de semestre, vou ter banca, fechamento de relatório, não vou poder ficar muito tempo, né? É bom a gravação, Vinícius, isso é bom porque ele gera o material, esse material pode ajudar outras pessoas. A gente não se preocupa com o número, né? Quem chegou aqui, olha, já tem 32 pessoas na sala aqui nesse momento. Portanto, foi muito rápido. Tem bastante gente interessada, né? Como outros ciclos, né? Não é somente eu que vou passar. Gravação, quando fica, as pessoas acessam depois. Aí também para outras pesquisas ele vai ajudando, né? Eu já vou pedir a licença para que depois também você compartilhe o mesmo material para a gente colocar na nossa plataforma Latitude Africanas, né? Que tem o papel também de trabalhar com extensão, lidando com mídias sociais. Acho que esse tema, do meu ponto de vista, como fiz o recorte, ele pode ser dividido em 3 partes, que vão se interligar. A gente precisa, no momento, se perguntar o que significa renascimento africano, é o primeiro ponto. Outro assunto a abordar aqui é o que é a Unilab, e outro ponto para a gente debater sobre a política dos egressas, né? E regresso. Mas eu vou ainda explicar um pouquinho o último ponto, né? Por que estou colocando regresso e egresso? Porque o regresso ele é um tema muito importante para nós, os corpos em situação de migração. Então, esse é aquele famoso debate sobre fuga de cérebro. Será que aqueles que saem de seus lugares, seus territórios, no caso, vou recortar a África, eles vão estudar fora, vão permanecer nos países da acolhida, ou eles vão voltar? Será que a geração, aqui estou vendo de Emílio Lima, a geração da Emílio que estou vendo aqui, deve ter mais gente que vem do continente, né? É a mesma que a minha geração. É a mesma que a geração o professor Fernando Tavares, por exemplo, de Cabo Verde, que são a geração mais antiga. Não necessariamente. Porque algumas questões que a minha geração recebeu, a depender de países. Não temos professor angolano, onde a gente sabe que
a imigração africana tem um número maior de angolanos. Isso também, o contexto político histórico explica a questão da guerra. Nossas situações econômicas, eles explicam se você vai regressar ou não. A questão da segurança de nossos corpos. Então, isso, o regresso, ele sempre foi um problema. Mas já adianto, claro, tratando já do primeiro ponto, na atualidade, isso, nós vimos um movimento de volta, né, de regresso para a África. Ele tem a ver com o desejo, especialmente da nova geração, e o Unilab, ele pega essa nova geração, há uma dinâmica de se preparar para voltar. Porque, ao mesmo tempo, isso a gente pode datar, vai depender, né? Eu acho que na África entra no século XXI, se posicionando melhor no plano internacional, em termos econômico, político, da ampliação das suas democracias. Então, a nova geração, ela consegue se permitir se formar fora, voltar, porque há uma transformação até das economias africanas. Há uma transformação da questão política. Mas não foi a minha geração. Eu estou aqui, sei lá, 24, 25. Eu não pensei voltar, porque o quadro político, econômico do meu país não estava bom. Além de outros elementos que têm a ver com a ancestralidade, no meu caso, talvez haja mais gente. Eu não sei quantos africanos eles pensam esse lugar da ancestralidade, de me encontrar, por exemplo, com o Brasil, de me descobrir também, descobrir algumas questões mais da ancestralidade, estou falando, que tem a ver com a questão da ontologia que eu vou falar, ontologia africana, o nosso ser africano. Eu já tive a oportunidade de ir para o Canadá, em 2010, quando eu acabei de me formar na Unesp. Eu fui para o Canadá, fiz minhas malas, voltei para cá. Entende? E ainda quando você estabelece relações matrimoniais, você tem uma filha, no nosso caso, você começa ainda a pensar, né? Porque eu vou ter que acompanhar ela, né? Dia 4 eu fiz 50 anos, né? Eu tenho quase metade de vida na Unilab, da minha juventude no Congo, quase metade. Não tem muita diferença, não. Talvez eu tenha o 24, uma coisa aqui no Brasil, o 23. Minha geração é diferente da geração de jovens. E eles podem ir. Eles podem, porque a África hoje dá outra dimensão. Então, o primeiro ponto, eu estou tratando da política de egresso que nós estamos falando, porque está atrelado às universidades, ele tem a ver com um grande debate de regresso para o continente. Ele tem também a ver com o debate sobre fuga de cérebro ou não fuga de cérebro, que você pode aí organizar. Agora, o renascimento africano que eu coloquei, ele tem a ver com as obras de Cheikh Anta Diop. Quando Diop, o grande cientista senegalês, ele escreve os anos 40, 50, os escritos dele vai até a morte dele nos anos 80, ele reinventa um novo paradigma de você pensar as questões africanas, pensar africanos e africana e pensar o mundo. Então, o Diop, ele entra no que a gente chamamos de egiptologia africana, que na atualidade ele está levando o nome como camitologia. Nós também estamos dando o nome de humanidades clássicas africanas, ou ciências africanas da natureza e as humanas. Nós estamos falando de um novo paradigma, de um paradigma africano de produzir a ciência. Diop já colocava as bases nos anos 40. Veja que ele começa a fazer uma descolonização cognitiva epistemológica nesse período, e ele foi muito combatido. Ele não é o único, não. Tem toda uma geração de... Você pode pegar o chamado país da independência, mais da independência. Você tem o questionamento, né, do ponto de vista da colonização, no âmbito político, econômico, espiritual e intelectual. Esse movimento, que vai se resumir nas obras de Diop, o que ele vai chamar de renascimento africano. Esse renascimento africano, ele passa pela nossa redescoberta do Kemet.
No caso, ele usa o termo de Egito Antigo, né? Mas é do Kemet. Mas quando estamos falando de Kemet, nós estamos falando da nossa descoberta como povos que realmente a origem está no Vale do Api, conhecido como Vale do Nilo, lá no Sudão, perto das florestas do Congo, perto lá do Quênia, lá do Uganda, onde tem muitas águas, perto lá da Etiópia. Naquele lugar que também vai se dar muitas dispersões em termos de migrações no continente africano. Nós fomos para a África Ocidental, Guiné-Bissau, Senegal e outros lugares, Mali, Império de Mandinga, pusemos Mandinga. Fomos para a Costa de Marfim, fomos para Camarões, mas nós estamos também presentes no Gabão, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Angola, África do Sul, Moçambique. Essas são migrações internas. Então, para você entender a sociedade africana, precisa entender a dimensão das suas migrações, que são internas. E tinha cantadinho para dar pista, e ter toda uma geração. Mas o mais importante, ele fala do renascimento africano, no sentido de nos apropriar dessa ciência realmente produzida por nossos ancestrais. Estou falando da ciência mesmo, não é? Mas cuja espiritualidade é a maior síntese. Não estou falando de religião. A espiritualidade seria a grande chave de síntese dessa ciência. Ok. Então, ali está posto a questão do renascimento africano. Isso, o Thabo Mbeki retoma esse assunto quando ele assume a presidência da União Africana, mas no caso, Thabo Mbeki, ele assume isso, nós estamos mais ou menos, né, no período de quando Mandela sai da prisão, Mandela saiu da prisão, Mandela assumiu o país, depois de Thabo Mbeki assume também a presidência, do mesmo partido que Mandela, e dali ele também retoma o tema do renascimento africano, trazendo do novo esse pensamento de Diop. Ele vai trazer de novo. E isso vai ser um assunto que realmente atravessa todo o continente africano até a nossa geração. Nós, nesse momento, é disso que nós estamos falando. Desse renascimento, como eu estou dizendo para você. Ele passa por um restabelecimento, né, desse paradigma africano, do ponto de vista da ciência, e essa ciência que vai nos ajudar a entender modo de produção, né, economia, a política, mundo de direito, nossa subjetividade, nosso modo de ser. A gente não é branco, a gente não é europeu, não é? E formas nossas, né, de processar a vida, né? Aqui, deixa eu ver, talvez eu trago um pouco só para vocês terem ideia. E vocês podem se aprofundar sobre esse assunto, né, do renascimento africano que está. Vocês conhecem muito aquela figura de estátuas, né, que está lá no Senegal, mas eu estou levando vocês também para a África do Sul, para pensar Thabo Mbeki como ele foi uma pessoa muito importante dentro desse movimento do renascimento africano. Bom, agora vou no segundo ponto, né, que a pergunta o que é a Unilab, né? Aqui também vou ser muito rápido. Para pensarmos a política de egresso e regresso, olhando a Unilab, portanto, estou falando de jovens que estão lá, a gente precisa discutir sobre o que é a Unilab, a missão da Unilab. Mas essa missão da Unilab também que deve passar via especialmente olhando a lei da criação da Unilab. Precisamos olhar a lei da criação, precisamos olhar o estatuto da Unilab, precisamos olhar diretrizes da Unilab, para a gente se entender mais ou menos o que a gente é. E isso, em alguns escritos meus, vocês já encontram, tá? Mas aqui eu coloquei um quadro sobre egressos, né? Esse aqui, Unilab é números. Aí tem que ver se ele bate ou não bate, estou trazendo aqui, tem que interpretar. Na lei da criação, Unilab nasce em 2010. Primeiras atividades em 2011. Unilab lá, né? Mais de 10 anos já, né? Que Unilab tem.
E nesse período, esse é o dado que a gente tem. Eu puxei ele rápido, está ali no nosso site. Unilab é número, entrar lá na comunicação, né? O ASECOM. Bom, esse quadro, ele traz a mais reflexões, né? Mas você, Denilson, você deve ter mais elementos, né? Ó, já foram formados 6.893 nesse período aí, né? Vamos pegar de 10 anos, 11 anos, né? 6.893. Dentro disso aí, já se formou em torno de 5.353 brasileiras, e em torno de 1.540 internacionais, né? Esse termo de estrangeiro sempre é discutido. Então, aí tem que pensar, colocar Timor, mas Timor não tem número grande. Em termos de número, vem primeiro os guineenses, aí outras nacionalidades. Não sei quem vem em segundo lugar, não tenho aqui, não apurei, mas insisto sobre a questão de Timor, para a gente não esquecer. Quando você olha aqui em termos de gênero, né, masculino e feminino, o Unilab tende a ser uma universidade que forma mais mulher. O Unilab tende a formar mais mulher. Isso é o dado, né? Acho que vocês estão vendo. Se não estão vendo, eu vou ler para vocês aqui. O que a gente tem aqui, já se formou 56,85% de mulheres e 43,15% de homens. Mas ele também coloca em termos de etnia e raça, né? De novo, a raça negra é aquela que mais é formada no Unilab, conforme os dados oficiais aqui, tá? A gente pode rebater a questão do Ceará. Quando eu vi esses dados, eu fico um pouco assustado. Mas no campo dos malês, com tranquilidade, a gente sabe que talvez 99% da nossa alunada, ela é preta. No caso do Ceará, a gente vai ter que ponderar. Mas agora, vamos lá, os dados já estão aqui, podemos voltar para discutir. Está dizendo aqui, ó, as pessoas autodeclaradas pardas, né, 38%, e as pessoas autodeclaradas como, ele colocou aqui, como negra, 34%, seria pessoas pretas. Aí também dá essa confusão de quem está tabulando os dados. Porque no nosso entendimento, a população negra é composta de pessoas pardas e das pessoas pretas. Aí, se ele coloca pessoas negras, dá mais confusão aí. Nascer em que negro se refere aos pretos. Tá? Isso é a crítica em relação ao site. Mas tem que depois averiguar se realmente essa é a direção, né? Mas aqui nós já temos alguns elementos, né? Em termos da nossa discussão aqui. Bom, o que todo mundo sabe da Unilab? Vou dispensar, né? A missão. Mas um elemento que quero trazer dentro da missão da Unilab é formar quadros, não é? Que vão trabalhar para o desenvolvimento, né, dos países que formam a comunidade chamada CPLP. Não? Comunidade, olha o termo, né? Comunidade CPLP. E a gente pode também discutir. No caso, me interessa olhar os PALOP, os países africanos de língua oficial portuguesa. Claro que me interessa muito sempre debater. Acho que é muito complicado limitar a Unilab nos PALOP. Você pode ampliar isso aí, coloca Nigéria, coloca Congo, coloca Guiné Equatorial, que é hoje membro da CPLP. Estou dizendo isso porque os portugueses eles chegam lá na Foz do Congo, no Rio do Congo, onde eu nasci. O Reino do Congo, que se estende em Angola, no Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Gabão e esses dois Congos que falam hoje francês, nós estamos falando do mesmo povo. Então, você querer embarcar a Unilab via CPLP, é você cair na armadilha do colonizador. Você precisa pensar o Unilab a partir da África e das Áfricas, não o viés da colonização. Entrar via um pensamento que eu acabei de colocar, de renascimento africano, ele vai ampliar o continente africano conjuntamente com suas diásporas, né, que formam a sexta região. Outra coisa aqui que eu gostaria de trazer esse falar do renascimento, né, africano na Unilab, ele significa duas coisas, né, ou três, quatro, né? Especialmente vou focar, ele significa uma revolução em termos do projeto da universidade, em termos de projeto político-pedagógico, nossa, né?
a forma como nós organizamos nossos PPC, a maneira como os conteúdos que devem ser discutidos para a formação desses quadros, no meu entendimento, deve contemplar o paradigma africano. Mas nós estamos aí ainda brigando. Como se trata de uma universidade que está no território africano, no caso do Brasil, que comporta a maior diáspora do mundo, né? E Brasil é a sexta região, só que é um território africano que deve negociar com outros grupos étnico-raciais. Eu entendo que ali, digamos assim, os projetos político-pedagógicos a ser construídos, ele deve ser negociado em base da composição populacional. Então, eu tenho falado em termos de lei de cotas, de 33% ou 33% na composição de saberes. Mas no caso da Unilab, se trata de uma universidade africana, na sua base epistemológica, como a UNILA deveria embarcar os saberes indígena, latino-americano, né? O da AME-África, para se construir como tal. Isso UNILA. Mas agora, quando eu estou na USP, né? USP, eu estou na UFBA, eu estou na UFC, aí sim, podemos negociar esse 33%. Mas a Unilab, por vocação, deve ela assentar-se no paradigma africano, coisa que não acontece. Então, quando eu estou falando de renascimento africano, estou falando de uma justiça cognitiva que a gente precisa negociar ela, na sua radicalidade, ou numa negociação, mas que permite realmente que a África seja o centro de produção de conhecimento e de políticas, digamos assim, de fazer a universidade acontecer, no caso, mesmo na questão da política de egresso ou regresso. Eu acho que talvez me faça entender. Bom, ali já a questão da lei 10.639, já coloquei a questão de que estou falando, porque a Unilab tem cotas. Qual é a nossa cota, por exemplo, em termos de entrada? 55%, 55%. Estudantes internacionais e estudantes nacionais. Cotas que a gente não compra e nunca cumpriu, não é? Outro dado que eu quero colocar, pensar Unilab na perspectiva do renascimento africano, significa, já coloquei a questão da justiça cognitiva, que deve levar em conta também, digamos, esses estudantes que estão na frente. Mas eu trouxe o quadro, a gente vê que tem o número maior que nós temos são de estudantes brasileiros, mas tem outros corpos aí dentro da universidade. Mesmo dentro dos brasileiros, ainda a Unilab aponta que a maioria da sua alunada ela é negra. Portanto, a justiça cognitiva que estou reivindicando, ele tem que contemplar esses corpos negros africanos da diáspora que estão na Unilab. Isso vai dizer o seguinte, para ser direto: os institutos, os cursos vão ter que se refazer. Do jeito que eles estão assentados muito no paradigma eurocêntricos. Isso na engenharia, outros lugares, todo mundo conhece. Eu gosto de uma frase de Paulo Freire, né? A África ensinando a gente. Mas é a experiência do Paulo Freire em Guiné-Bissau, em Moçambique, Guiné-Conakry. A África ensinando a gente. Eu discuti isso em outros lugares, né, de meus textos, né? Não vou voltar aqui. Mas é realmente o corpo docente, corpo administrativo da Unilab tem que ter a humildade de aprender com os africanos e africanas do continente e da diáspora. Quando eu estou falando das africanas da diáspora presente na Unilab, eu estou falando da população negra brasileira que está na Unilab. Precisamos ouvir esses corpos. Se eles estão aqui na Bahia, eles vão ter que dar o tom, nos dizer o que acontece aqui na localidade. Lá no Ceará, temos que ouvir a negritude cearense. Mas a negritude cearense da diáspora e a negritude baiana tem que se juntar com a negritude que vem do continente para fazer a Unilab acontecer nesse balaio
brancos antirracistas, docente administrativo, entrariam para construir essa Unilab. Não estamos dizendo aqui que se trata de uma Unilab que vai excluir alguém. Entraríamos junto, isso, em alguns momentos a gente já fez isso aí, ensaiar os PPC, negociar os processos. Mas agora, tendo a África como centralidade, não como a África na margem, para você pensar a curso de RI, engenharia e outros. Bom, revolução em termos de PPC e currículo, que consequência isso tem? Ele tem como consequência que quadro esse que nós estamos formando? Ou a gente vai formar quadros com cabeça europeia, né? Ou a gente vai formar eles nos moldes das universidades brasileiras, que mal tem dificuldade em embarcar na lei 10.639, quer dizer, na africanização desses currículos, ou a gente vai fingir que está fazendo a mesma coisa. Mas agora, o que é muito interessante é na Unilab, né? Ele realmente, aí já entra no terceiro ponto, né? No terceiro ponto, que eu estou chamando de política de regresso ou egresso, né? Para a África, olhando a Unilab. O que estou vendo aqui, retomo de novo aquela minha reflexão inicial. A geração atual da Unilab, ela é muito diferente da minha geração. Os jovens que estão regressando, né? Como já disse no início, hoje nós temos condições, em muito lugar, de fazer esse regresso. Não é somente o movimento da Unilab. Eu pertenço a outros grupos, né? De reflexões, assim por diante. A gente percebe que realmente tem, como posso dizer, o movimento como posso dizer lá, da reafricanização, né? Diria o movimento da camitologização, cama, de Kemet. O movimento da pretude, muito novo no continente. Então tem gente voltando, indo para Gana, para outros lugares, né? Agora, vou trazer aqui deixa eu trazer uma coisa aqui para explicitar o que eu estou querendo dizer. Eu acho que Macau está nessa sala aqui. Nós debatemos isso aí nas aulas da RI, porque o grupo de Macau são os estudantes nossos, né, da Unilab, discutiram comigo o chamado transnacionalismo preto, mas no curso de RI, certo? Então, nossas reflexões começam desde panafricanismo, passando por outras questões que eu já acabei de colocar. Esse aqui, ó, vai ser o lançamento do próximo Congresso Pan-Africano em maio de 2024. Vai acontecer no Togo, em Togo, lá no Togo. Ele tem a ver com os congressos que começaram a ser organizados em 1900. Quando descendentes de africanos que estão na diáspora e aqueles que estão no continente vão se agregar do ponto de vista da solidariedade para se pensar como povo. Lutar contra o escravismo, que tinha passado, mas já tinha suas sequelas, né? O período pós-abolição. Nesse período, muitos países africanos estão no jugo do colonizador. Na África do Sul tinha apartheid na América do Norte. Nós começamos a nos pensar como povo. Esse que estou dizendo para vocês, ele passa pela União Africana. Então, a União Africana está aí como uma base onde se pensa todas essas questões que estou colocando para vocês. Então, pode se aprofundar, não vou me alongar muito não, mas é um novo dado assim para a nossa reflexão, né? Então, assim, os egressos da Unilab, eles realmente estão acompanhando o movimento continental. Esse regresso, vou falar a partir de alguns casos concretos para finalizar minha fala. Eu poderia falar de muita gente, mas eu vou colocar algumas pessoas que eu acompanho e eu acho assim, Dilson, esse é um exercício que você vai fazer, o seu trabalho vai ajudar muito a nossa instituição nesse sentido. Eu fiz a pergunta, tem um site? Não tem realmente, fui entrando lá, só tem aquele formulário, como você mesmo, você que é o pesquisador, né, do assunto. Então, estruturar, sistematizar, deve ter também um observatório, né, estudantil, se lida com o mesmo assunto. Isso vai ser bom para a gente.
O que eu estou percebendo? Vou citar nomes de alguns, outros nomes não vou citar, mas vou citar o caso que eu vejo. Estou vendo a figura do Beto Infante, Beto de Guiné-Bissau. Doutorado agora em RI, não é? Ele fez conosco BHU RI, ele foi para a UFBA, eu tive a oportunidade de orientá-lo numa fase da vida dele. Ele está fazendo doutorado em Santa Catarina, mas ele agora já regressou, ele pretende regressar, Beto. Ele está em Guiné-Bissau como professor numa universidade e está ligado ao mundo da política. Quem conhece Beto sabe do que falando, certo? Esse é um caso. Magnus está na mesma linha. No que eu vejo, Magnus, outro, Tamilton, que é do Ceará. Magnus foi para a UFABC estudar lá, porque nós temos uma galera, tem uma rede também entre nós, não é? Ele foi estudar lá, realmente tem gente que acompanha esses estudantes, pode ser branco, pode ser negro. Nós temos redes, não é? Lugar onde nós podemos indicar jovens nossos para não ficar com a cabeça branca. E isso coisa que nossos mais velhos, eles tinham medo quando seus filhos iam para a Europa estudar. Dizia que se acabava voltando muito diferente. Não era mais africano, virava tudo branco. Nesse sentido que estou usando a expressão. Lembra daquele tópico que eu tratei? Que formação a gente passa para o nosso estudante? A gente embranquece ou fortalece a sua identidade? Tamilton, que é do Ceará, ele fez BHU, depois fez Sociologia, ele foi estudar em Portugal, estava fazendo mestrado dele lá. Trindade Nanke, também acompanhei. Trindade Nanke é interessante, né? Ele vai fazer letras, né? Mas a Trindade Nanke é de uma família dos griot, mas é também envolvido tanto na política ou no processo de criação, mas a partir do djembe. Mas está junto com Tamilton e Nanke, que a gente vem se acompanhando, que realmente eles estão também pensando no Guiné-Bissau em curto prazo e longo prazo. Eu estou pensando na pessoa de Sagnan. Sagnan é a primeira geração. Quando eu entro na Unilab em 2012, Sagnan é da agronomia. Então, eu dava aula de espaço lusófono, sabe, aquela disciplina da Unilab. Para o pessoal da agronomia, eu tinha a minha turma, estudante de Timor e outras nacionalidades, e brasileiro e tudo misturado, como o Unilab sempre é, né? Mas agora, alguns de nós, quando a gente pega esse componente curricular, a gente dá outro tom ao componente curricular. Vou contar uma coisa para vocês. Isso na minha didática, eu como Bacilele. Como eu tinha também um público timorense, eu tinha que ler sobre Timor e trazer o material. Embora a galera de Timor tenha muita negritude, eu vejo os pretos aí de Timor. E nascer até onde também eles reconhecem a sua negritude, como a negritude nossa está na Índia e outros lugares do Oriente Médio. Mas foi muito interessante. Eu tinha que ler a história de Timor e colocar na parte do material que eu ia trabalhar as questões de Timor do Leste. Eu sei que tem uma galera muito boa na Unilab, seja ela professor branco, branca, pessoas não negras, que também entenderam que a educação realmente ele tem que ir no sentido da realidade do estudante. Tem gente que faz esse caminho que a gente também tem feito. Estou pensando na estudante Vilma Quadé, que fez também Ceará, né? No caso, ela depois vai fazer Sociologia. A experiência dela na ONG de Tinagena, vocês me corrigem aí, junto com Miguel Barros. Nós estamos falando de jovens que estão na frente de ONGs, de um trabalho sobre biodiversidade incrível em Guiné-Bissau. Uma pessoa mais velha como Miguel Barros, sociólogo e um grande líder em termos de mobilização da juventude. Estou pensando na figura de Nayentre, a Nayentre, nossa estudante Nayentre, fez BHU, também passou pelo meu grupo, orientei no período, temos tido um diálogo, fez RI, está fazendo mestrado, se não me engano, está em Guiné-Bissau,
no ensino e na frente de uma ONG que defende os direitos de mulheres em Guiné-Bissau. Quem acompanha na Enter sabe do que estamos falando. Estou vendo a figura de Ivanilson. Ivanilson ainda está aqui. Ele, o Ceará. Faran Vaz. Alguns orientados meus, todos guinenses. Estou falando porque eu acompanho. Mas acompanho aqueles que realmente ainda eu tenho vínculo. Porque alguns a gente orientou, mas pegaram outro caminho, né? Faran Vaz é muito interessante. É o primeiro grupo que eu vou formar. Ele chega, hoje a gente, eu chamo de filho, me chama de pai, a gente se liga até em questões da vida, né? O Fará fez BHU, fez sociologia, eu acompanhei, depois eu mudei para cá, mudei para Bahia, voltou junto comigo no mestrado interdisciplinar, mas na ida dele para doutorado, que está fazendo lá no Rio Grande do Sul, no departamento de economia, ele está levando adiante o tema de pesquisa que nós tínhamos sobre cooperativismo, né, de Coajoque, lá na terra dele. Isso que ele discute hoje. E hoje ele está se organizando como cidadão do mundo, mas é sempre quando eu falo com ele, ele está pensando em Guiné-Bissau. Ivanilson, interessante, ele faz também sociologia. Hoje, Ivanilson está discutindo a política de drogas e saúde via essa sociologia. Eu acho que não sei se finalizou já o mestrado dele, lá em São Paulo, mas ele está entre Ceará e São Paulo, né? E não faz tempo, ele estava conversando comigo sobre a criação do observatório, né? Sobre a questão da política de drogas, Guiné-Bissau. Mas eu quero mencionar também alguém que você deve me ajudar aí. Eu acho que é Gilson, né? Que é brasileiro, branco. Também não sei como ele saúde define. Que ele tem uma integração com estudantes guineenses incrível, né? Ele se identificou com a África de uma forma incrível. Ele vai junto com seus amigos para Portugal. Ele foi fazer uma experiência em Guiné-Bissau. Eu vejo, é um caso a ser estudado. Ele acabou de voltar para o maciço de Baturité, da família dele, né? Aí nasceu, né? Não tive diálogo. Mas é um caso, eu falei de Paulo Freire. Paulo Freire, ele foi cooperante em Guiné-Bissau. Paulo Freire, ele foi lá em Moçambique. Como outros brasileiros, né? Mas quando eu estou trazendo a figura de Paulo Freire, eu estou falando de corpos não negros, mas que sabem transitar nos territórios negros. Porque esse aí é um dos problemas que nós temos tido na Unilab. A nossa cooperação solidária, nossa integração, ele está cheio de problemas. Então, com esses problemas, a gente não consegue realmente orientar nossos estudantes para uma política de regresso ou egresso, levando em conta todos os elementos que eu acabei já de colocar lá no início para você. Tudo isso é o espírito da Unilab que molda e forma a política de regresso e egresso na perspectiva do paradigma africano e tem o compromisso com o renascimento africano. Então, esse renascimento africano, para mim, ele significa, ao mesmo tempo, levar a sério a questão da reontologização africana. Reontologização africana, lembrando de novo que a palavra ontologia é uma palavra africana, ontos, ntu, que os gregos vão chamar de ontos, que vem de ntu, força vital. Então, o Unilab, ele deve ser um terreiro como se fosse mesmo o terreiro de candomblé, onde as pessoas reenergizam seu axé, seu ntu. E isso passa pela revolução no currículo, isso passa pela nossa didática, isso passa por uma política, pensar muito bem, uma política de regresso e egresso. Sem isso, a gente vai formar jovens com cabeça de branco. Quando ele volta na terra dele, ele não quer sentar mais com o mais velho. Volta na terra dele, acha que virou brasileiro. Mas não é brasileiro aquele brasileiro da cultura afro-baiana ou cultura afro-cearense. Mas ele volta com uma cultura que não tem nada a ver com o seu povo. Aí é uma bomba que a gente está fabricando. Então, é dessa maneira que eu penso realmente a política de regresso dessa perspectiva do panafricanismo. Bom, muito obrigado. Eu acho que temos aí daí alguns minutos, né? 10 minutos, 15 minutos para dialogar. Obrigado.
Muito obrigado, professor Basileu. Realmente riquíssima a sua contribuição. Eu tenho umas questões, obviamente, porque eu, imerso na pesquisa, né, eu estou aqui também. O momento que a gente resolve chamá-lo, né, é justamente por pensar essa coisa de, poxa, a gente tem uma universidade internacionalizada, uma internacionalizada com a África, então, né, nada melhor do que ouvir da boca de um professor africano, de fato, né, quais são as questões, né, e para além do que a gente observa, obviamente, né, da minha vivência também, né, enquanto servidor da Unilab, né, de estar lá inserido também, mas são perspectivas, né. E aí também eu já abro, vi algumas pessoas levantando a mão, se alguém tiver uma questão, né, ao professor Basilele, também pode se colocar. A gente tem um tempinho ainda, não é isso? Então, mas assim, eu tenho uma questão já, né, que eu estou aqui realmente pensando, né, assim, a gente pensar, eu queria ver se o professor também, né, se coloca assim, a gente tem um desafio, né, e aí eu digo que não só, né, como você acabou de colocar, professor, né, não só para uma política específica, né? A gente tem deficiências e questões e problemas com diversas políticas na universidade, né? No seu texto também você traz isso, né? Algumas políticas que estavam previstas na Unilab, institucionais, né? Que ajudariam aí a questão do multiculturalismo, né? Que contemplariam as questões que a gente tem desde o PDI, né? Com a África, mas nem sempre elas seguem esse caminho, né? Então, assim, e a gente, obviamente, vendo aí a questão dos egressos que você levantou, né, vários exemplos aí de estudantes, mas que a universidade institucionalmente nem sempre consegue acompanhá-los, né? A gente muitas vezes acompanha por redes ou por conhecer mesmo, por contato, né? E é uma deficiência também, né? Porém, tem essa previsão no PDI de construção de uma política de egressos, né? E o desafio está justamente nesse ponto, né? Um dos desafios para mim, né? Quais seriam os passos, né, que a Unilab deveria dar, né? Que a gente está no exercício aqui de propor uma política de egressos, né? Mas a gente não sabe se a universidade vai abraçar, né? Então é uma proposta de pesquisa, é uma proposta que eu estou chamando a coletividade da universidade, mas a gente tem a intenção aí de que a universidade abrace algumas coisas, ou que a gente pelo menos provoque essa discussão, esse debate, esse diálogo dentro da universidade, né, sobre a questão de egressos, né? Como a gente acompanha os egressos. E a pergunta que eu queria te fazer é essa, né? O que é que você orienta, assim, no sentido o que é que não poderia faltar em uma política de egressos dentro de uma universidade internacionalizada, nos moldes aí da Unilab? Podemos fazer um bloco, assim, vamos no primeiro bloco primeiro. Apanha mais duas perguntas, por favor. Três. Certo. Tem mais alguém, pessoal, com perguntas? Acho que foi a Kézia que levantou a mão. Não foi, Kézia? Acho que por enquanto só tem a minha pergunta, professor. Então, a gente vai vendo esse bloco, aí se alguém tiver mais alguma questão, a gente vai colocando aqui. Pode perguntar pelo bate-papo também, pessoal. Isso. Denilson, muito bom a pergunta, né? Eu estou pensando o seguinte, né? Um primeiro elemento, essa dimensão filosófica, é o que a gente chama a filosofia da filosofia ou sociologia da sociologia, né? O Unilab tem que se sancofar. O Unilab tem que se pensar permanentemente. Só que esse sancofazização da Unilab, né?
ele tem que passar pelo paradigma africano. Se ele passar por outro paradigma, vai ter ruídos. Então, a gente não consegue atingir os objetivos. Isso é muito de texto meu, eu falo, né? Muito texto meu, eu falo. Então, Sankofa é voltar sobre si, no caso, sobre a nossa missão institucional, e esses documentos PDI, diretrizes, estatuto, né? No seu repensamento, ele tem que respirar o paradigma africano, entenda, do continente e da diáspora, tá? Aí estou partindo da ideia que corpos negros que compõem a Unilab, esses corpos devem ser ouvidos. Embora nós tenhamos, tanto na Bahia como no Ceará, o nosso corpo docente, corpo docente, administrativo, tende a ser de maioria branca. Mas agora, a branquitude da Unilab, ela tem que ter isso é feito, né, no chamado, como superar a branquitude racista para uma branquitude antirracista, tem elementos, né? Um deles é você ter a humildade de aprender com esse outro. Porque o Unilab, ele tem esse viés da África. Certo? Quando aí as pessoas vão se desarmar, chega para dialogar é para você construir. Mas a partir de que paradigma é esse? Não é um paradigma da UFC, não é da UFBA, não é da USP, não tem nada a ver com a gente. Isso agora vai incidir nas políticas públicas, que são práticas. Eu poderia falar, mas vou focar somente na política de egresso e regresso. Você viu os elementos, né? Eu estou juntando ele, coisa que, por exemplo, para nosso egresso brasileiro, não, se fosse outra universidade, você não colocava algumas reflexões que eu coloquei. As minhas reflexões, ele parte de um lugar por causa da nossa realidade, certo? Nesse sentido, aquela ideia de pensar a Unilab como comunidade, né? Sempre falo, comunidade universitária. Mas Unilab como uma casa, né? Comunidade. Não só de boca para fora. Mas aí qual é a diferença? A maneira de fazer a política, especialmente entre brasileiro e não brasileiro, é muito diferente. Tem gente que acha que todo o tempo é tempo de eleição. O que eu chamo no meu texto disputa do poder pelo poder. Isso não ajuda em somar. Você fez eleição, alguém está dirigindo, deixa ele cumprir o mandato. Então, vamos somar para construir. Em vez de atrapalhar. Isso não dá. Isso é coisa de partido sindicato, partido político, que faz aí. É outro espírito, é outro paradigma. Se não sairmos desse lugar, nós vamos continuar com o modelo que a modernidade ocidental branca nos impôs. E aí a gente não consegue construir. Eu não sei se dá para entender. No caso da política, né? Tem que pensar o Unilab como casa, como comunidade. Certo? Bom, eu poderia olhar mais na política de... Como chama lá? A política estudantil, né? Por exemplo, estudante está sem bolsa, sem aquilo, corta aqui, corta... Não, não é assim não. Você lida com pessoas, não é desse jeito. Embora nós, como servidores, você sabe, você tem uma legislação, né? Mas agora, não é para ser legalista, não. Você tem que entender aquela vida que está na minha frente, daquele estudante. Porque o paradigma africano, ele vai contra todo esse legalismo ali, de leis, não sei de quanto. Essa é a construção do Estado moderno burguês ocidental. Se Unilab agora como parte do Estado brasileiro, ele tem que ser pensado do ponto de vista indígena africano. E outro paradigma. É o Estado comunitário. Aí, o servidor, ele não é somente cumpridor de leis para cumprir. O que me preocupa é a humanidade que está na minha frente. Eu tenho que encontrar uma saída. Para aquele estudante que não tem auxílio, eu tenho que me preocupar. Algum lugar eu tenho que encontrar. Mesmo se ele não joga no meu time. Mas é uma vida que tem na frente. É outro paradigma, gente. Eu acho que a maioria dos professores africanos, eles vão acompanhar o que eu estou dizendo. A gente não luta pelo poder, o poder pelo poder. Não tem nada a ver com a gente. Houve eleição, você fez, e depois eu cumpro suas tarefas, conversando até quem foi inimigo, não sei aonde. Mas isso é muito difícil para quem nasceu no Ocidente. Agora, em termos de prática, para você fazer a política de egresso,
Quando você pensa ele numa lógica, numa filosofia comunitária, filosofia de casa, do terreiro, é outra coisa. Então, o que eu estou pensando ali, né? Criação de site, o site é importante, o núcleo, né? Tem que ter um grupo que vai pensar essa política ali, que acho que vai passar via Pro-Inter, né? Um diálogo com o Pro-Inter, independentemente de ter hoje Artemisa ou não, porque mandato vence, né? Mas a Artemisa tem feito um belo trabalho. Mas tem que ser institucional, uma política nossa, não de grupo. Quem está aqui pode não estar amanhã. E respeitar a filosofia que nós temos como comunidade, como terreiro. Ali, o site, nossa política de mobilidade, né? É nisso. Isso tem diretrizes, isso está lá na... diretrizes, né? Política de mobilidade da Unilab. O que significa mobilidade no paradigma africano? Eu estou falando do Exu, eu estou falando do movimento, estou falando da dinâmica, estou falando da vida, dentro dos intercâmbios que vai acontecer, certo? Para isso, elaborar alguns programas, né? Onde você consegue... Eu ouvi um programa interessante, me parece que saiu na agronomia. Eles lançaram um programa com bolsa, com auxílio. Se não me engano, o Sanha se candidatou, ele voltou para trocar as experiências dele de Guiné-Bissau com quem está se formando aqui. Olha a coisa linda. Mas para isso você proporciona recursos para acolher esse estudante, certo? Então, é por aí que eu vejo, né? Então, criar, né, política de bolsa, de mobilidade, sempre com compromisso do que nós somos, como casa, como comunidade. É por aí, gente, é por aí que eu vejo, né? Tem momento que eu até cumprimentava meus inimigos, né? Mas agora a gente aprende aqui no Brasil, o inimigo é sempre perigoso, né? Mas é por aí. Eleição passou, vamos fazer outra coisa, né? Então, o que estamos dizendo aqui, Denilson, é coisa pouca, não precisa de muito recurso, não. Então, eles são nossos filhos e filhas que foram à missão, porque nós conseguimos trabalhar a sua cabeça, seu corpo, sua energia, para uma visão que é nossa. Como eu digo nas minhas aulas, se você quer vir aqui, ouvir o que eu estou passando como ensinamento, para ser o ditador lá no continente, lá em Timor-Leste, aqui no Brasil, tem gente que gostou da ditadura militar. Se tivesse um estudante dali, eu ia dizer para ele, por favor, sai da minha sala. Procura um professor que pense igual a você, mas não venha na minha sala. Porque eu não vou perder minha energia querendo passar coisas que, para quem interessa, para um ditador. Eu acho que você está me entendendo. As universidades europeias têm cooptado muito uma geração de africanos que eles vão formar, depois devolve para o continente como capitão do mato. O Unilab não precisa formar capitão do mato. Ele vai formar gente, como eu disse, que tem a sua identidade, que tem a visão, como alguns nomes que eu citei aqui. Até agora a gente não encontrou ninguém perdido aí, por enquanto. Mas agora, eu não estou dizendo que você vai ter que julgar moral, mas, produção do conhecimento na pesquisa africana, a questão da ética é fundamental. É fundamental. Eu não sei se vai ter que trazer um estudante da Unilab egresso que está ali na ditadura, envolvido com a ditadura, tem que trazer para cá. É problemático isso aí. Problemático. Como eu vou contar uma história para você desse intercâmbio. No ano passado, a Casa de Angola, né, me procurou. A gente ia trazer um grande músico de Angola, grande músico mesmo, sumidade do país, para receber uma homenagem na Unilab. Mas depois, tanto o músico como a gente avaliou que não era o período. O cara não queria sugerir o nome dele, porque o governo brasileiro tinha problema. Ele se recusou, a partir da ética dele. Embora eu sei que a Unilab tem o seu contexto da autonomia, né? Eu sei disso aí. Mas no caso aí ia repercutir lá no governo federal e ele se recusou a vir. Bom, isso que eu estou pensando no momento, né? Acho que o resto, né, Dirson, eu estou à disposição para a gente pensar, para auxiliar naquilo lá. Realmente, meu tempo está chegando lá. Eu vou precisar, daqui 5 minutos eu saio, por causa da banca que eu tenho.
Ah, para mim tá maravilhoso aqui. Eu tô aqui anotando aqui. São muitas ideias, na verdade, que a gente tem para implementar, né? E, enfim, né, construir, fazer parte da Unilab é um desafio, né? Quando a gente se pensa também, né, voltando no tempo, né? As dificuldades que a gente passa, as questões que a gente tem, os desafios que a gente tem, né? Que não é uma questão simples, né? E aí você trouxe vários pontos aí que eu acho que são muito interessantes, né? Que o mestrante você me perguntou, né, disso, mas não tem um site na Unilab, não tem uma página de acompanhamento de egresso, não tem, né? Infelizmente. Ok, a universidade não é tão antiga, mas a gente já podia ter implementado, porque a gente tem experiências aí de estudantes que a gente precisa estar acompanhando, principalmente porque a gente é uma universidade muito excêntrica, né? Muito diferente das outras que a gente tem no Brasil, e por isso a gente precisa muito ouvir, né? E aí, especialmente, né, se falando de internacionalização, os egressos internacionais, né? Os egressos que estão em vários locais, né? No encontro passado, a gente estava até discutindo brevemente aqui essa questão do retorno, do regresso, né, ou não, né? E a gente viu outras perspectivas, né? Muitas vezes pela orientação ou pela perspectiva da universidade, né? Ainda precisam ser reconstruídas, repensadas, né? Como essa questão aí alguns termos que existem em alguns documentos, né? Como você bem colocou, nem sempre os documentos representam aí aquilo que deveria ter, porque muitas vezes eles não estão passando por uma escuta, né? Eles não estão passando aí por um crivo, né? Por uma análise das pessoas que a gente trabalha, né? Das pessoas com quem a gente convive, num ambiente extremamente multicultural, que converge ali no único lugar, de fato, né? Isso tudo que você traz é muito importante, professor. O Mário levantou a mão. Pode falar, Mário. Vou escrever. Bacen, deram a palavra para você. Esse aí também é o meu filho aí, que a gente se cruzou no lugar. Você quer fazer a sua pergunta ou colocação? Por favor. Bacen? Fala um pouquinho, professor. Pode ser que ele está com problema no microfone, né? É, Realmente, eu, assim, pedi, pessoal, vou ter a banca, né? Agora que vai defender hoje a Minata, né? A Minata que vai defender hoje. Sobre a questão da segurança alimentar e nutricional, importação de arroz em Guiné-Bissau. Como o de lá vai ir a graduação, né? Nossos mestrados ainda estão saindo, mas impacto em termos de produção de conhecimento forte, muito forte. Ali, ó, essa política, né? Não é somente site, né? É política de memória. Algum lugar é memória mesmo, como você salva essas memórias, né? Então, estava na linha de memória, né? De resgate. Depois, eu coloquei outro elemento sobre trazer a política de mobilidade nossa. Você encontra nos documentos nossos, mas pensa ele nesse paradigma que a gente está propondo. Ali, a mobilidade, veja outro impacto que pode ser. Nós já estamos formando gente que estão sendo professor do outro lado, do continente. Eles vão ter que voltar outro momento para dar aula para cá. Entendeu? Até para renovar nossos saberes. Nós aqui que acessamos a África via livro, né? Alguns viajam, o outro fala com o parente. Mas imagina na ente que está lá. Beto que está do outro lado. O Magnus. Eles têm mais coisa a dizer, porque estão no campo. E conhecimento não é somente livro, não. É a vivência que a pessoa está tendo lá. Mas que ele vai trazer. Você já imaginou o impacto daquilo lá? Para jovens nossos que têm que atravessar o Atlântico realmente para vir estudar. Porque isso também é saudável. Denilson, nós discutíamos na Unilab na política de mobilidade para servidor,
para nossos estudantes brasileiros ou outros internacionais, para ir no continente, passar um tempo de estágio, assim por diante, pisar na terra-mãe, ver como que a lógica de cabeça de a nossa maneira de pensar não é a mesma daqui. Tudo isso aí eu acho que precisa retomar, pautar isso aí, para que se faça, se concretize com política. Talvez o novo governo vai dar condições para isso. Nós estamos em um período que isso pode se retomar, né? Mas alguém como você tem que se colocar na frente, fazer esse diálogo, nos provocando, a gente chega junto para construir isso aí. Então, eu realmente posso também voltar em outros momentos, né? Para quando você precisar de mim, eu estou lá. Pronto, a gente vai ter o ciclo colaborativo. Seu vídeo aqui já está disponível, né? Obviamente, para a gente discutir lá, né? Que é o segundo momento, a segunda fase. Daqui a pouco eu vou explicar as pessoas. Né? Sei que você tem o compromisso. E o Mário levantou a mão de novo. Acho que talvez ele consiga falar agora. Sim. Agora sim. Boa tarde, pessoal. Desculpa aí, eu estava no computador, estava coisando ali, não estava dando certo ali, o microfone estava fechado ali. Agora teve que abrir no celular ali para dar também a minha contribuição, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Basile, né, pelas palavras, né? O meu pai é acadêmico, eu considero, eu nasci de uma família ndenguense, né? Eu quero abordar uma coisa muito importante que está faltando no NULAB, né? Essa política de ingressos. Eu sou fruto da NULAB. Eu formei em 2019 no NULAB, fiz bacharelado em Ciências Humanas, licenciado em Sociologia. Agora estou fazendo doutorado aqui na UFABC, né? Também cheguei aqui no UFABC, fui acolhido pelo um grupo de estudos africanas negras, né? Negros, que é o NAB, né? Essa política de ingresso no NULAB é muito importante, porque hoje em dia, se pararmos para ver, tem muitos estudantes africanos, né, que estão diferentes da universidade. A própria universidade não tem essa política de acompanhamento desses novos ingressos. E o professor Basilele falou aqui muito bom, né? Não ser orientador ou orientadora está acompanhando, se orientando, ex-orientando de onde ele está estudando na universidade. Então, essa é uma política muito importante para que o NULAB, a universidade, pense nessa política do ingresso da UNULAB. Basicamente, é isso que eu tenho para falar. Muito obrigado, gente. Salve, Maro. Você é da família Ndenguese. Muito obrigado. Ndenguese, para quem não sabe, é a minha etnia nação, né? Como também me senti muito guineenses, né? Manjaco, Fula, Balanta, né? E outros, né? Que nós temos em Guiné-Bissau. Por essas orientações também, né? Aí a gente vai fazer a universidade acontecer. Obrigado pela colocação, né? Bastante. E é por aí mesmo, né? Muitas universidades têm o site, né? Política de ingresso, MEC vai pedir que você coloque o que você faz quando você forma as pessoas como acompanha, né? Isso vai ter. Mas estamos reivindicando fazer isso olhando outro paradigma. Esse paradigma que a gente está propondo, científico africano, que é outro olhar de olhar a vida, né? Aí, no contexto intercultural, Denilson, isso que a gente vai pedir, né? É como se você entrasse na casa de alguém, aí como que a gente vai se comportar, né? Mas sem, em nenhum momento, querer anular esse outro. Né? A gente também não quer que todo mundo vire africano. Também não se trata disso aí, não. Se trata de um paradigma. Uma perspectiva da vida, né? E cada um vai, né? Aí, o exemplo daquele estudante que eu estudei, nasci como... Acho que Gilson, né? Eu nasci como ele se coloca, assim, se vê como... Se define como pardo, se define como branco. Também nasci. Mas é muito interessante a experiência dele. Da convivência, eu acho que o estudante que conseguiu melhor conviver com o estudante africano é ele. Até que ele transita no mundo de guineense com tranquilidade, com tranquilidade. Esse estudante. Ele é um caso realmente a gente vê. Bom, da minha parte, é somente isso aí. Eu quero agradecer. Teria uma caule ainda, se você tiver um tempinho.
Um 12 minutos aí. Vai, Macaulay. Tá. Boa tarde para todos, para todas. Eu acho que a proposta de uma internacionalização e de um processo de integração entre populações afro-brasileiras e africanas do PALOP, sob essa concepção filosófica da casa e da comunidade, é muito interessante. No entanto, eu acredito que, considerando as condições atuais e do modelo que o professor Bassalelli bem criticou, de universidade, né, no sentido institucional, no sentido burocrático institucional, sobretudo, em como deve funcionar e se organizar uma universidade que copia esses modelos hegemônicos de outras universidades e que tem algumas diferenças, claro, porque a gente está lidando com uma universidade internacional, mas que, na sua concepção burocrática, epistemológica, muitas vezes, sobretudo no Ceará, no campo a gente tem um outro cenário, mas ainda assim eurocêntrico, e que tem muitas lacunas em relação à concretização dos postulados que estão nesses documentos bases, né? Estatuto, o professor comentou, estatuto, lei de criação, diretrizes de desenvolvimento, né, dos anos, enfim, né, e nos programas dos cursos, né. Então, essa questão, por exemplo, está lá escrito na lei de criação que a Unilab ela é feita para promover o desenvolvimento regional dos países parceiros, né, incluindo o Brasil, e o intercâmbio científico acadêmico, né? E aí você vê, por exemplo, vamos tirar o Campos Malês como recorte. Além da periferização que a gente vive, todas as categorias vivem, no sentido até de comunicação burocrática com uma sede, né? A gente também tem lacunas no sentido de levar os estudantes afro-brasileiros para o continente africano e os estudantes aqui também de outras nações conseguirem circular nesse espaço acadêmico que a Unilab, em tese, deve promover, além também no que se refere, por exemplo, à categoria dos técnicos administrativos e dos professores, você tem a presença quase que majoritária de brasileiros, né? Racialmente, a gente sabe, tirando o Campos Malês, mesmo como recorte, a gente tem racialmente uma condição de profunda desigualdade entre 89 professores numa universidade que tem uma proposta afro-brasileira. Se você não tiver ao menos 60, né, 50, na casa de 50 de pessoas negras, a gente está com um processo aí de desigualdade, certo? Mesma coisa em relação... Os técnicos têm outra dimensão, mas mesmo assim, entende? Eu acho que a internacionalização que viabilize caminhos que essas outras posições também sejam ocupadas por pessoas nos espaços que a Unilab está em contato direto, né? Seja as capitais ou a internacionalização também no continente africano, que eu acho que é importante também, para um caminho de internacionalização, né? E isso, na minha concepção, até mesmo assim, se a gente for tirar, por exemplo, na minha concepção, eu faço essa pesquisa também, dos caminhos de internacionalização no Campos Malês. Então, tipo assim, na minha concepção, o Campos Malês, no nível de internacionalização na categoria dos professores, é muito maior proporcionalmente do que o Ceará, por exemplo. Porque se você for tirar os professores africanos que tem aqui, e professores africanos e internacionais aqui, especialmente os africanos, e internacionais lá, especialmente os africanos, na realidade de professores, aqui tem mais proporcionalmente do que lá. E só que tem uma questão, por exemplo. Dentre os professores internacionais, especialmente africanos, quantos por cento deles, essa é uma questão, Cobalto, quantos por cento desses professores têm formação a nível de graduação, mestrado e doutorado no continente africano? Né? Isso é uma questão que a gente pode pensar também, né? Nas lacunas da internacionalização, né?
e que isso é importante também, porque essas são lacunas que agora, nesse momento, do governo dos partidos trabalhadores, isso também é uma concepção da internacionalização fraca, que é a gente estar sempre submisso ao governo do momento, porque quando ela foi criada, ela também foi utilizada como moeda numa dinâmica de negociação internacional com países africanos. A gente lembra disso. E o professor brasileiro escreveu vários artigos sobre isso. Fez aí análise, discurso, do cooperação solidária e todas essas questões que a gente está lendo, né? Eu já me demais, mas eu acho que é importante esse espaço contribuir com a pesquisa e também um horizonte, né, seja dentro do panafricanismo, de uma perspectiva de reontologização também, enfim, entre outras que estão aí dispostas, né, no campo de disputa. Enfim, valeu. Não sei se dá tempo para o professor comentar ainda. Ok. Pois é isso aí mesmo. Da minha parte, eu quero agradecer, né? O Camacaro falou isso aí mesmo. E por aí mesmo, né? Uhum. Ele mesmo fez pergunta, mas também deu caminho, né? Algumas coisas também eu respondi. Eu acho, nessa dinâmica de colaborativa que você criou, Macau é uma das pessoas que vai muito contribuir para pensar nesse lugar. Mas isso aí. Depois de colocar todo mundo para trabalhar, para apontar uma proposta muito boa, né? Para a política de ingresso, né? E para pensar no Unilab. De fato, estamos falando sempre de pensar no Unilab. Eu sempre imagino o seguinte: aquele estudante que não tem auxílio, que está passando por problema, nós vamos misturar isso com nossos problemas políticos, como já falei, né? De sindicato, de quanto aí, desse povo com seus paradigmas, né? Não é por aí, não. Olhar pelas vidas que estão na frente. Porque tem gente que se move a partir desse lugar. As vidas são mais importantes. Legalismo, não sei de quanto. Isso tem a ver com a questão, o pessoal fala de refundação do Estado, né? Democrático. É o que o pessoal está fazendo na perspectiva de Pachamama, né? Repensar o Estado constitucional, né? A partir de Pachamama. Ou, alguns estão escrevendo, repensar o Estado brasileiro a partir de ama-africanidade, a partir do quilombismo, né? Tem reflexões, tem proposições. Não é coisa nova, não. Talvez o governo atual, na história do Brasil, é aquele que mais tenta ensaiar para essa perspectiva, né? Mais multicultural, mais que vai agregar, mesmo sabendo que o Estado brasileiro é o Estado colonial, sexista, racista, como a gente sabe, né? Aí tem a Constituição de 88, né? Que também ensaia esse multicultural, né? Mas ainda a branquitude tem um peso. Então, quando você pensa no Estado brasileiro, os governos que vão fazer a administração pública, no caso, tivemos um caso dramático, né? 4 anos passados, agora é outra gestão. Tanto o Estado e o governo tem a ver com o Unilab, porque o Unilab vai refletir. É a forma como o Estado brasileiro, o governo brasileiro, faz a sua política internacional. E isso, ele tem a ver com esses corpos que Macau está dizendo para a gente, de quadro de docente, discente, né? Servidores, né? Administrativo e educação, como eles estão construindo esse processo, né? Esse é o desafio que a gente tem. Agora, nesse sentido, precisa da ética do cuidado, da Mahat, outro paradigma. Todo mundo tem que realmente aproximar outro paradigma, senão a gente não avança. É por aí que eu vejo, né, as coisas. Reflexões da prática também, né? Aí a gente pode fazer outra universidade, onde as pessoas não vão adoecer, né? Pessoas não vão adoecer, assim por diante. Gente, muito obrigado. Eu realmente obrigado para sair, para atender a outra sala. Tá bom, gente? Obrigado, muito obrigado pela participação, professor. Obrigado por todas as palavras de cooperação, pela disponibilidade, né? Ainda vou encher mais o seu saco aí, perguntando mais coisas aí. Eu estou por aqui. Tá bom, obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Pessoal, o professor teve que sair, mas assim, eu teria alguns avisos ainda, né? E algumas questõezinhas para trazer para vocês.
algumas pessoas estão perguntando aqui sobre a questão do ciclo, né? O que é o ciclo, enfim, né? Da onde isso vem, né? Então, assim, resumindo, né? O ciclo faz parte de uma pesquisa, né? Estou fazendo uma pesquisa no mestrado, que é uma pesquisa de um mestrado profissional. Nessa pesquisa, a gente está investigando, na verdade, né, uma pesquisa sobre política de egresso, de acompanhamento de egresso na Unilab, né, em que a gente pretende fazer uma construção disso, de uma política de egresso, né, uma proposta de uma política de egresso colaborativa. Né. Para isso, a gente construiu 2 projetos de extensão, né, um projeto que a gente chamou de ciclo formativo, que é esse que a gente está aqui, né, em que a gente vai ao longo de alguns encontros, né, e algumas atividades online, a gente vai estar aí buscando distribuir esse conhecimento, né, eu estou aqui também aprendendo com vocês, né, sobre as questões da política de egresso, porque eu estou envolvido na Unilab, né, eu sou psicólogo da Unilab, eu atuo na Unilab, então, assim, me interessa, e é a minha pesquisa também, né, então me interessa de dois lados, né, enquanto servidor, enquanto pesquisador, né. E o segundo momento, né, a gente vai estar fazendo um ciclo colaborativo, né, nesse ciclo colaborativo, eu vou estou convidando vocês, né, e quem mais se interessar, né, a gente pensar mesmo, para a gente escrever lá uma proposta, né. Então, assim, esse conhecimento que a gente está adquirindo aqui, né, vai se refletir lá no segundo momento, as experiências, as falas, como a gente teve aqui, né, a fala do Macaulay, a fala dos outros servidores, a fala dos outros estudantes, a fala dos egressos, né, o que é que eu acho que tem que ter, o que é que eu acho que deveria ter nessa política de egresso para a Unilab, e aí a gente vai pegar também os autores, as experiências, né, as questões das outras universidades e construir, né. Esse curso também serve também, né, obviamente, para outras instituições, né, apesar de hoje a gente realmente focou um pouco mais na Unilab, né, porque é o foco, né, mas a gente vai ver questões que são gerais, questões que devem ser abordadas, né, nas diversas instituições, né, por isso que a gente abriu também esse primeiro momento, esse primeiro ciclo formativo, né, para outras instituições, então a gente teve pessoas aqui de outras instituições presentes, né, que estão acompanhando as discussões, e no sentido de que isso também contribua para o avanço aí das políticas de egresso em outras universidades, né, em outras instituições, né, que de fato, assim, né, a gente vai falar mais sobre isso lá na frente, mas no Brasil a gente ainda tem uma certa dificuldade, assim, ainda em implementações de políticas de acompanhamento de egresso, né, nas universidades. Muitas vezes a gente tem políticas bem consolidadas de acesso, né, tem políticas de permanência, né, mas o egresso, né, a partir do momento que você sai da universidade, da instituição que você é vinculado, aquela instituição ainda tem deficiência de acompanhar, em saber para onde você está, né, e acompanhar egressos, né, como a gente até trouxe no encontro passado, né, traz uma série de benefícios, né, pode trazer uma série de benefícios para a própria instituição, para o egresso e para a sociedade, né, é uma coisinha muito importante que a gente fica se perguntando assim, mas por que não acontece? Por que isso não está consolidado, né? Por que as universidades não fazem isso? Por quê, né? O professor mesmo aqui abordou algumas questões que são até um pouco mais simples, né, de se construir, né, que a gente já deveria ter, né, como, por exemplo, um portal, né, uma coisa do tipo, né, que já ajuda nesse processo, né, mas às vezes a gente não está ainda, né, nesse ponto. Então, a proposta geral, né, o objetivo geral é esse, né, pensar isso para a Unilab, e a Unilab tem alguns gargalos, né? Um dos gargalos é a internacionalização, a gente também tem a questão da interiorização, né? Que abrange outras instituições também, né? A gente tem um campus na Bahia, outro campus no Ceará, né? A gente tem, enfim, né? O fato de ser uma universidade nova. E tem particularidades, né? Da Unilab, né? E a gente vai estar tentando abarcar isso, né? Não sei se eu consegui explicar bem, né? Então, assim, são necessárias 2 inscrições, né? Se vocês se interessarem, quem já está inscrito aqui, ok, né? Já está inscrito no ciclo formativo, né? Você faz a inscrição
pelo link, né? Quem já está inscrito, ok. Quem ainda não está, se inscreva. Ah, Edilson, eu posso entrar agora, que já começou? Pode, né? Esse é o segundo encontro, né? O primeiro foi só introdutório, a gente explicou algumas coisas, como eu estou explicando aqui agora. O segundo, que é esse, né? A gente deixou gravado, então você pode ter acesso também. E aí, e também é o seguinte, né? Aí você precisa também se inscrever, caso se interesse, né? No ciclo formativo, né? Ambos ciclos, né, são certificados, né? Vocês vão ter certificação de extensão, né? Uma de 40 horas e outra de 60 horas. Né? 40 horas não vão ser 40 horas síncronas, né? A gente vai ter 40 horas de encontro, mas a gente vai ter atividades assíncronas também, né? Que vão aí complementar essa carga horária. Mas a gente geralmente tem alguns encontros, né? 8 encontros, e no ciclo colaborativo também. São 2 meses, né? De imersão aí nessas questões de políticas de egresso, em que a gente vai buscar socializar aí o que tem de experiências internacionais, nacionais, questões sobre gestão, questões sobre construção de uma política institucional na universidade, questões que a gente tem que pensar também sobre avaliação, né? Como é que as universidades são avaliadas, né? Como é que a gente tem que pensar sobre isso, questão da manutenção de vínculo com os estudantes, questão da escuta, né? Enfim, eu já estou imerso um pouco, porque já estou nas leituras, né? Por escrever o texto, né? Mas, mesmo assim, eu tenho um caminho longo ainda de escuta aí para fazer, né? E para compilar, para tentar construir isso colaborativamente. Então, a proposta é construir com vocês, né? Eu não posso, quer dizer, poderia até construir isso sozinho, né? Entregar a universidade, né? Mas de longe não vai ter, né, o mesmo peso e a mesma importância e a mesma riqueza de eu conseguir construir algo junto com a comunidade, junto com algumas pessoas da comunidade que seja, né, que isso possa ser ainda reavaliado, mas que a gente possa construir, tá, pessoal? Ficou claro? Vocês têm alguma dúvida? Podem falar. Eu vou desabilitar aqui a gravação, porque eu acho que já deu, né, de conteúdo principal. Peraí.